Bom, nós estamos estudando juntos, vocês estão estudando, né? Eu estou começando a estudar essa semana. Livro de Tiago, então você pode abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Nós vamos ver os versículos de 13 a 18 desse capítulo hoje. Tiago, capítulo 3, versículos de 13 a 18. Antes da gente ler, só a gente fazendo um resumo. Você sabe que o livro de Tiago ele está lidando com uma tensão, que é a tensão de somos salvos pela fé. Mas essa salvação que nós dizemos ter pela fé, o que nós cremos em Cristo pela fé, deve gerar em nós atitudes, obras. Deve gerar em nós um comportamento que condiz com a fé que nós dizemos ter. Uma das coisas que eu tenho visto no nosso país, e não só no nosso país, eu acho que isso está espalhado pelo mundo inteiro. Já chegou o tempo em que nós vivemos o evangelho, a igreja evangélica brasileira, muito parecido com o que vivia a igreja católica. Talvez se você aqui, que está aqui mais antigo que eu, você lembra que há talvez 20 anos atrás, 15 anos atrás, 30 anos atrás, os evangélicos tinham um comportamento muito correto. E nem sempre o católico tinha um comportamento muito correto. Tinha muito católico que dizia que era católico, era crismado, batizado e tudo na igreja católica, mas bebia, fumava, batia na mulher, tinha amante, fazia uma vida toda treslocada. E a coisa mais comum que tinha, antigamente, de você encontrar, eram pessoas que se você perguntasse para ela, qual é a sua igreja, qual é a sua religião? Ele afirmava, eu sou católico. Mas quando você olhava as atitudes daquela pessoa, você falava assim, mas você está dizendo para mim que é católico, mas o teu comportamento não tem nada a ver com Jesus Cristo, não tem nada a ver com o cristianismo. Se passaram 20, 30 anos, e nós já vivemos dias em que temos crentes nominais. Hoje nós estamos como os católicos de 30 anos atrás. Já é normal você encontrar pessoas na sua vida que dizem, eu sou crente, eu sou evangélico, eu vou na igreja, e aí quando você olha, a vida daquela pessoa é completamente contrária ao que está escrito na Bíblia. É muito comum você encontrar gente que diz ser evangélica, que está no 3º, 4º, 5º casamento, que fuma, que bebe, que cai bêbado por aí, que frequenta lugares estranhos a cristãos, que tem atitudes que você fala, como que isso que você está dizendo que crê, combate com aquilo que eu estou vendo na sua vida. E o livro de Tiago, ele é escrito justamente para esse contexto. No tempo de Tiago, havia um grupo de pessoas chamado gnósticos. E os gnósticos, eles diziam o seguinte, não importa o que você faz na sua vida, Deus é bom, Ele é amor e é só amor, e se você tem uma espiritualidade de fé, as suas atitudes tanto faz. Faça o que você quiser com a sua vida, que Deus vai perdoar mesmo. Deus, na verdade, nem se importa com o que você faz. O que importa é Deus ver o seu coração, a sua sinceridade, a sua fé. E esse grupo de gnósticos estava entrando dentro das igrejas cristãs. Então Tiago escreve uma carta geral, que é essa carta que nós estamos estudando, para combater o que essas pessoas estavam ensinando. E Tiago vai dizer o seguinte, se você diz que tem fé na sua boca, mas as suas obras, suas atitudes, não demonstram essa fé que você fala com a boca, na verdade você não tem fé nenhuma. A fé que você diz, ela é morta. Porque se você tem uma fé que não transforma o seu caráter, a sua personalidade e as suas atitudes, você tem uma fé que é inútil, que não serve para nada.
E é isso que Tiago está dizendo para a gente. Porque muitas vezes na nossa cabeça fica aquele pensamento assim: se eu crer em Deus, eu vou para o céu. Mas Deus não quer mudar simplesmente a nossa realidade eterna. Jesus, ele veio para mudar as nossas vidas aqui, agora, já. Nessa circunstância. E essa parte do capítulo 3, que nós vamos ler agora, ele vai fazer justamente a transição para o restante do livro. Ela é a dobradiça do livro, ela é o momento em que o livro fala: olha, essas são as práticas do mundo e essas são as práticas cristãs. Quem é de Deus saiu dessas práticas mundanas e adotou ou está num processo de adoção de novas atitudes, de um novo comportamento. E aí o resto do livro, Tiago vai falar para a gente sobre as realidades da nossa fé. E aí o texto que a gente leu, a gente vai ler agora, ele vai fazer justamente esse ponto da curva. O que determina, o que é alguém que diz ser cristão. Então vamos ler lá Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 13. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo de maneira honrada, realizando boas obras, com humildade que vem da sabedoria. Mas em seu coração a inveja amarga, ambição egoísta, não encubra a verdade com vanglória e mentira. Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são coisas terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todos os tipos. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder aos outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aquele que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Então está aí o texto para a gente. Ele começa dizendo para a gente, na verdade, o que Tiago está fazendo aqui, primeiro, principalmente nesses primeiros 3 versículos, de 13 até 16, que ele fala da sabedoria, Tiago está fazendo um monte de citação de provérbios. Lembra do livro de Provérbios? Você já leu o livro de Provérbios? O livro de Provérbios é um pai mais velho, que está no fim da sua vida, preocupado em ensinar o seu filho a ter sabedoria. Mas se você lembra do livro de Provérbios, você lembra que a sabedoria no livro de Provérbios não tem a ver com conhecimento. Sabedoria não tem a ver com quantos diplomas você tem na parede. Sabedoria não tem a ver quantos anos você foi ou quantos graus você tem de escolaridade. Sabedoria não tem a ver com tempo de vida. Quão velho você é ou quantas experiências você teve. Porque lá no livro de Provérbios ele vai dizer que a sabedoria não é algo que se pode adquirir em escola, sabedoria não é algo que se pode adquirir somente com tempo de vida, sabedoria não é algo que se pode adquirir com conhecimento, com leitura de livro, com diplomação, com viagens, não. A sabedoria, na verdade, é alguém. Se você lê o livro de Provérbios, eu quero te desafiar, a gente estudando Tiago, você lê de novo o livro de Provérbios, você vai ver que todas as vezes a sabedoria no livro de Provérbios é tratada como se fosse uma pessoa. E na verdade a sabedoria é uma pessoa, é a pessoa do Espírito Santo. E ela é personificada através da obra de Jesus. Então a sabedoria não é algo que se encontra dentro das faculdades com o tempo de vida. A sabedoria é o quanto você tem permitido o Espírito Santo dirigir a tua vida e o quanto você tem vivido aquilo que Jesus veio para nos fazer viver. Isso é sabedoria. E aí eu pensei comigo aqui, como é que a gente pode aprender isso? Eu pus algumas pessoas aqui que eu sei que a maioria de vocês conhece, que são tidas dentro da humanidade como pessoas sábias. Não é? Vou mostrar alguns deles para vocês. Primeiro eu quero indicar 2 livros.
bons. Se você quer aprofundar isso que eu estou falando aqui, tem 2 livros excelentes que estão quentinhos. Um saiu no forno esse ano, o outro está já um pouco mais antigo. É esse aqui, ó, Inteligência Humilhada, do pastor Jonas Madureira, e Ego Transformado, do Timothy Keller. São 2 livros fenomenais que podem te ajudar nesse processo de busca de sabedoria, de como o Espírito Santo age e transforma a nossa vida. O primeiro livro, Ego Transformado, é referente a esses 3 primeiros versículos que falam da sabedoria. E a Inteligência Humilhada é referente aos outros versículos que falam de como essa sabedoria é praticada de uma maneira servil e humilde. Então, esses 2 livros podem te ajudar muito. Compre, leia, faz muito bem, ajuda você a aprender um pouquinho mais do que o texto bíblico está dizendo, e a gente, bem mais do que eu tenho tempo de dizer aqui. Quem é sábio e inteligente entre vós? É assim que começa a pergunta. A pergunta é uma pergunta retórica. Ele já sabe a resposta. E a resposta é evidente ao olhar para a humanidade. Quem é sábio e inteligente entre nós, seres humanos? Nós que estamos aqui. Quem é sábio e inteligente? Vou botar algumas pessoas na tela. Mozart, maior músico da história, na minha opinião. Talvez um dos maiores gênios da história da humanidade. Com 9 anos de idade, ele já recorria à Europa, tocando em concertos e construindo peças que são desafios para serem tocadas pelos melhores músicos até os dias de hoje. Músico incrível. Talvez um dos maiores gênios da música que jamais existiu. Escreveu centenas de peças. Ele tem mais de 400 peças e músicas escritas. Um gênio. Inteligente? Sábio? Não, não era. Apesar de ser um gênio na música, foi um desastre na vida. Era um beberrão, alcoólatra, vivia em prostíbulos, tinha uma vida completamente devassa, teve vários casos extraconjugais, tinha um péssimo relacionamento com os filhos, e tudo o que ele ganhou com a música, e ganhou muito dinheiro, ele perdeu. No final da vida dele, ele morreu tão pobre, mas tão pobre, que a esposa e os filhos não tiveram dinheiro para pagar o próprio enterro dele, de tantas dívidas que ele tinha. Inteligente? Talvez. Sábio? Seguramente não. Freud, um gênio, um filósofo, psicólogo, fundador da psicologia contemporânea, e apesar de não crer nas teses de Freud, tenho que admitir que o que ele escreveu é algo monumental. Realmente uma pessoa versada em história, em geografia, em filosofia, em uma série de conhecimentos, um homem realmente inteligente. E nós temos uma sociedade impactada pela obra dele. Uma sociedade que é conduzida pela psicologia. As escolas, o pensamento moderno que é ensinado nas faculdades, é tudo baseado no que ele pensou. Inteligente. Sábio? Não. Freud era viciado em cocaína, um fumante inveterado. E ele fumava tanto que no final da vida ele teve um câncer de boca e garganta, que a boca e a garganta dele fediam tanto, era tão putrefato, era um cheiro tão horrível, que até o cachorro dele não queria mais conviver com ele, porque o olfato do cachorro ficava ruim. Teve vários casos extraconjugais, inclusive com as suas pacientes, o que é contra o código de ética da medicina e da psicologia que ele criou. Teve um péssimo relacionamento com os filhos que teve, morreu atormentado, sozinho, desesperado e viciado em morfina. E a única pessoa que ficou do lado dele no final da vida foi a sua filha.
Triste fim. Inteligente? Talvez. Sábio? Seguramente não. Podemos pensar nesse cara aqui, Nietzsche, o pai do humanismo, o pai do super-homem, da humanidade contemporânea, o cara que criou toda a ideia que conduziu à pós-modernidade e que dirige toda a sociedade humana do século XIX para frente. A estrutura social que nós vivemos, estrutura de consumo, maneira das pessoas pensarem, vestirem, a música que nós ouvimos, a forma da sociedade ser, muito veio construída na base do pensamento desse homem, Nietzsche. Escreveu algumas coisas interessantes, apesar de eu não concordar com o que ele escreveu, mas eu tenho que reconhecer que, de fato, era um homem versado, inteligente e capaz. Mas Nietzsche foi um homem extremamente solitário. Ele não se dava bem com pessoa nenhuma. Durante a sua vida, ele foi se afastando das pessoas a tal ponto de, no final da vida, ele está morando num quarto com banheiro no corredor, numa pensão da Itália, sozinho e solitário. Uma certa tarde, ele ouviu um homem com a sua carruagem andando pela rua e batendo no cavalo que empacou, e ele desceu correndo ali para a rua, desesperado, abraçou o cavalo e ficou ali chorando. E a partir daqueles dias, ele nunca mais falou. Os últimos 10 anos da vida de Nietzsche, ele viveu em estado catatônico, não falava, não se relacionava, deitado numa cama como ele está desenhado aí. E ele mostrou que a teoria dele do super-homem fracassou completamente, porque ele próprio não foi capaz de viver aquilo que ele defendia. Inteligente? Seguramente. Sábio? Não. Não é. Einstein. Está passando uma série agora do National Geographic de Einstein, falando justamente não do que o Einstein investigou, mas da vida de Einstein. Einstein foi o maior físico da história da humanidade, ganhou o prêmio Nobel de Física, era um gênio. E as teorias dele até hoje não foram completamente entendidas. Inteligentíssimo. Mas da mesma maneira que ele era inteligente, ele terminou o primeiro casamento dele num divórcio, por causa de vários casos extraconjugais. Não teve bom relacionamento com os filhos, viveu um péssimo relacionamento com os filhos, inclusive tentou casar-se com uma das suas filhas, de uma das amantes dele. Não é? Viveu uma vida bem solitária, de vários conflitos familiares, e também morreu solitário num quarto de hospital, cercado apenas por enfermeiros. Inteligente? Muito. Sábio? Não. Esse é o nosso gênio. Na minha opinião, o maior craque da história do Brasil, Garrincha. As pessoas dizem que Pelé não teria feito a metade dos gols que ele fez na seleção brasileira se o Garrincha não tivesse tocado para ele. Na verdade, era o Garrincha que driblava o time inteiro, deixava todo mundo sentado no chão e dava no pé do Pelé e falava, faz o gol. Garrincha era um gênio do futebol. Mas Garrincha tinha um problema. A maestria e toda a genialidade que ele demonstrava no campo, ele não demonstrava fora dele. Ele era fanático por cachaça. No mais nítido dizer, cachaceiro. Era muito alcoólatra. Muito alcoólatra. Por causa do alcoolismo, também era violento, bateu muito nas suas esposas. Teve várias vezes no jornal, foi preso algumas vezes por espancamento. Aquela moça que nós vemos, senhora, né, agora, que nós vemos por aí, Elza Soares, apanhou muito dele. Apanhou mesmo. Porque ele era agressivo, violento. Um gênio dentro do campo de futebol, inteligentíssimo, com uma habilidade física ímpar. Mas, na vida, um desastre. Inteligente? Sim. Sábio? Jamais. Gandhi. Talvez o maior e o mais importante religioso depois de Jesus Cristo na história da humanidade.
Gandhi teve uma importância enorme de divulgar o hinduísmo e o budismo no mundo. Defendeu a Índia da invasão inglesa, foi um dos principais promotores da independência da Índia, da Inglaterra. Mas, olha só, ele batia na esposa. Ele era um homem que, na rua, ele lutava pela paz, anunciava a paz, apanhava sem reagir, mas dentro de casa batia na própria mulher. Odiava negros. Quando ele viveu na África do Sul, ele comparou os negros a macacos, subdesenvolvidos e sem inteligência. O homem que diz ser o maior defensor da humanidade odiava seres humanos. Esse pode. A contradição. E escreveu uma carta pessoal para Hitler, chamando Hitler de amigo e dizendo para Hitler que ele faria um favor para a humanidade se ele exterminasse a Inglaterra da face da terra. Livrou seu país, foi um cara que apanhou de todo mundo e nunca revidou, passou mais de 10 anos da sua vida na prisão por causas humanitárias, mas apesar de ser tido como um gênio da religião, da espiritualidade, na verdade não demonstra sabedoria nenhuma na vida. Eu termino aqui e o texto responde para a gente. Há alguém inteligente e sábio entre vós, seres humanos? Há alguém de vocês, dentre a raça humana, dentre os melhores de vocês, que podem ser ditos e tidos como sábios e inteligentes? E a resposta do texto é: não há ninguém. Todos nós, apesar de em algumas áreas da vida demonstrarmos uma inteligência incrível, de fato, quando nós olhamos a nossa vida, e isso serve para todos nós que estamos aqui, nós não sabemos praticar aquilo que dizemos ter de conhecimento. O texto diz para a gente que a sabedoria humana, ela é terrena. E quando ele está dizendo que ela é terrena, ele está dizendo que ela é completamente afastada do céu. Que a sabedoria dos homens, que aquilo que os homens dizem, isso aí é genial, isso é incrível, é a coisa mais inteligente do mundo, ele está dizendo para a gente: olha, isso não tem nada a ver com sabedoria nem com inteligência, Deus pensa completamente diferente de vocês. O Antigo Testamento já nos diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, o meu querer não é o vosso querer. Os meus pensamentos são muito maiores, são muito melhores, são de uma qualidade muito mais elevada que o de vocês. E mesmo aquele dentre vocês que dizem ser os mais inteligentes de todos, são na verdade os mais ignorantes de todos. É interessante que eu estou indo agora para o meu doutorado, não é? E aí outro dia alguém me perguntou: pastor, você deve conhecer pra caramba. Na verdade, quando você é doutorado em teologia, quanto mais você conhece, mais você sabe que não sabe de nada. Quanto mais você se aprofunda no conhecer de Deus, mais ignorante você sabe que é. Mais tolo, mais bobo é o nosso pensamento. E é isso que ele está dizendo: seu pensamento é um pensamento da terra. É um pensamento natural. É um pensamento que só consegue ver o que está diante dos teus olhos. É um pensamento que está limitado pela sua própria circunstância de vida. Eu acho um barato, eu assino a revista Super Interessante, e eu leio a revista Super Interessante, apesar de não ter nada de interessante atualmente na revista, e não ser uma revista científica, mas eu leio, por diversão. E eu dou risada quando saem aquelas notícias assim: existe vida fora da Terra. Eu mordi da risada. Eu olho aquilo e falo: que ridículo. Os caras ficam lá nas teorias. Não, porque alguém viu, tem uma foto de um OVNI lá em Varginha, uma aparição do ET.
Eu fico olhando aquilo, eu dou risada, eu falo como o pensamento do homem é limitado, como o pensamento do homem quer demonstrar ser tão grande, tão além. O próprio Einstein, a teoria da relatividade, né, nunca foi comprovada. Nunca foi comprovada. Einstein nunca provou que ele estava certo, e nenhum cientista até hoje provou que ele estava certo. Porque se Einstein tivesse certo, a gente poderia criar uma máquina do tempo e voltar no passado. E os nossos filmes fazem isso, né? O desejo do ser humano, mas não consegue. Darwin, né? O cara que mudou as escolas, é por isso que você aprende sobre evolução na escola, né? E não sobre criação. Nunca provou a teoria dele. É uma teoria até hoje. Teoria. Teoria significa, ele acha que é, mas nunca provou que é. Nem ele, nem ninguém depois dele. Então, a ciência humana é uma ciência simples, ela é o conhecer humano, é um conhecer limitado. E é um conhecer que muitas vezes conflita-se com o fazer. Como nós vimos aqui, homens que foram gênios dentro das suas profissões, mas que nas suas vidas foram desastres. E tiveram fins de vida tolos, tão estúpidos, tão idiotas, né? Eu tive essa verdade dentro da minha casa. O meu pai teve 4 faculdades, mestrado, doutorado, pós-doutorado, livro publicado pela Organização Mundial de Saúde, cheio de títulos, diplomas, tinha uma cadeira na Academia Brasileira de Odontologia, o cargo mais, a homenagem mais elevada que alguém pode receber no Brasil. E meu pai morreu aos 84 anos de idade, alcoólatra, sozinho, tomando uma garrafa de cachaça por dia. Eu olhava para ele, eu falava: pai, tudo que você estudou serviu para quê? Para esse fim? Sozinho, brigado com os filhos, vários casamentos, nenhuma mulher gostava dele. Complicado. Sabedoria humana. E o texto ainda acrescenta: a sabedoria humana, ela tem um quê demoníaco. Por que demoníaco? Não é uma coisa muito difícil de entender, não. Ele está falando o seguinte: a fonte da sabedoria humana é a mesma fonte da sabedoria dos demônios. E qual é a sabedoria dos demônios? Qual era o problema da sabedoria dos demônios? Os demônios conheciam a Deus, viviam com Deus e eram anjos de luz. Serviam a Deus e estavam na presença de Deus. Mas em um certo momento, um dos demônios, Satanás, decidiu o quê? Ser Deus. Ser Deus. E ele decidiu ser Deus e achar que o que ele sabia era maior do que o que Deus sabia. E por causa disso, eles foram expulsos dos céus e de anjos se transformaram em demônios. Certo? Você conhece uma historinha que conta lá no começo da Bíblia, que diz que tinha um casal de seres humanos e que um desses demônios chegou para eles e disse o seguinte: olha, se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês se tornarão deuses. Vocês serão iguais a Deus. Vocês não vão precisar mais obedecer a Deus, porque vocês saberão como Deus sabe. E vocês serão tão inteligentes como Deus. E o ser humano fez o quê? Mordeu o fruto. E adquiriu a sabedoria dos demônios, que é algo que é inerente a nós, seres humanos. Algumas pessoas, eu mostro para elas a Bíblia, leio o texto bíblico, a gente estuda junto, explica o texto bíblico. A pessoa, eu pergunto: você entendeu o que está escrito aí? A pessoa diz: sim, eu entendi. Você entende o que a Bíblia diz? Entendo o que a Bíblia diz. Então, essa é a vontade de Deus. Concordo, é a vontade de Deus. Então, vamos obedecer? Não, eu não concordo. Eu penso diferente. Como é que é? Sabedoria de demônios. Sabe a vontade de Deus, conhece a vontade de Deus, entende a vontade de Deus, mas acha que a sua opinião,
acha que a sua ideia, acha que o seu pensamento, acha que o seu conhecimento é maior do que o conhecimento de Paulo, de Pedro, que foram conduzidos pelo Espírito Santo, e no final das contas do próprio Deus. Nós não somos assim? Não é assim que conduzimos a nossa vida na maioria das vezes? Nós não oramos, nós não lemos, nós não consultamos, nós simplesmente saímos vivendo pelo mundo, fazendo o que queremos, tomando as nossas próprias decisões. E ainda no fim das contas, queremos ser tão Deus que nós queremos que Deus use o poder dele para nos abençoar, mesmo com uma sabedoria de demônios. Isso é nós, somos nós, raça humana, né? E aí ele diz, essa sabedoria ela é ciumenta, egoísta, desordenada e no fim das contas é má. Somos nós, gente, todos nós que estamos aqui. Todos nós nos enquadramos aí. Todos nós queremos ser, como diz o texto famoso, os capitães das nossas almas, aqueles que dirigem as suas próprias vidas, livres para fazer o que bem entendem, como querem. E no final das contas sempre vai acabar em inveja, em ciúme, em vida desordenada, em confusão, em descontrole e em destruição. Mas Deus não quer que nós permaneçamos assim. Deus nos ama. E Deus nos concedeu algo. E esse texto está dizendo, abandonem isso. Abandonem esse tipo de sabedoria. E adquiram uma sabedoria que vem do alto. Uma sabedoria que vem do alto é esta. A sabedoria que vem do alto é Cristo. A sabedoria que vem do alto é Deus. A sabedoria que vem do alto vem da palavra dele, do Espírito dele e do exemplo dele. A sabedoria do alto é você assumir que você não sabe, que você não é, que você não tem, que você não pode, e você abraçar Jesus Cristo e tomá-lo como a sabedoria, e tomar o conhecimento de Deus como a sabedoria, e tomar o que Deus determina como sabedoria. E ele vai dizer, a sabedoria de Deus, ela é pura, ela é pacífica, ela é pura em contraste com demoníaca e má, ela é pacífica em contraste com desordenada, ciumenta, egoísta, ela é moderada, ela é tratável, ela é cheia de misericórdia, ela é focada no outro. É interessante como a sabedoria humana nos eleva o ego. Eu estava no doutorado agora e o meu professor tirou meio ponto da minha nota, olha só, porque eu não coloquei PhD depois do nome dele na folha de rosto do trabalho. Ele exige, você tem que pôr a minha graduação, eu sou o seu professor. Sim, senhor, senhor gênio. Os homens são assim. Os homens são assim. Me chame de senhor, me chame de doutor, me chame de... ponha o que eu tenho antes do nome, depois do nome. Trate-me conforme o meu cargo, presidente, diretor, secretário executivo master, plus, sei lá o quê. Adoramos que as pessoas nos honrem, que as pessoas estendam tapetes vermelhos e nos reconheçam e nos coloquem na glória, mas a sabedoria que vem do alto não é assim. O Senhor do universo, o Rei dos Reis, aquele que é o maior do que todos nós, quando nasceu num estábulo, trabalhou como carpinteiro, Deus podia ter escolhido a filha da rainha, mas escolheu Maria, uma jovenzinha de 16 anos, de uma cidadezinha insignificante de Nazaré. Viveu praticamente 35 anos da sua vida, que ninguém sabe o que ele fez. É um mistério, desconhecido completo. Foi rejeitado pelos seus próprios parentes, pelo seu próprio povo, foi crucificado como um bandido. Aí você fala assim, esse é Deus. Essa é a sabedoria de Deus.
é aquela que diminui, é aquela que se humilha, é aquela que se entrega para beneficiar os outros. E que não está buscando para si a própria glória. Porque num dado momento no jardim do Getsêmani, quando ele orou, ele disse assim: se for possível, eu, como Deus, dentro da minha condição divina, não gostaria de tomar esse cálice. Mas ao mesmo tempo ele se subordina à vontade do Pai voluntariamente, dizendo: faça-se a tua vontade e não a minha. Essa é a sabedoria do alto. É uma sabedoria que, quando é dita entre os homens, é chamada de loucura. Você é louco, você é retardado, não tem nada de sábio nisso. Você podendo nascer no palácio, você nasce no curral? Que sabedoria é essa? Você podendo ser o rei de Israel, você vai ser o carpinteiro auxiliar de José de Nazaré? Que sabedoria é essa? Você podendo sentar-se num trono, vem morrer numa cruz? Você vivendo na condição de Deus eterno, vem se tornar eternamente carne? Fala comigo de verdade aqui, você e eu. Qualquer um de nós aqui. Quem de nós, buscando sabedoria e conhecimento, tomaria essa mesma condição? Se humilhar, abrir mão, morrer, não para nenhum benefício pessoal, porque ele não teve nenhum benefício pessoal de morrer, simplesmente para beneficiar aqueles que gritavam para ele: crucifica. Isso é loucura, isso é insanidade. E é interessante porque estes homens que eu mostrei no começo do texto, no começo da pregação, disseram isso de Jesus. Ele era um louco. Einstein disse isso de Jesus. Nietzsche disse isso de Jesus. Todos eles. Freud disse isso de Jesus. Ou ele fez algo verdadeiro, ou ele era um louco. Era um insano, um doente mental. Porque a sabedoria do homem olha para a sabedoria de Deus e chama ela de loucura. Porque ela é incompatível conosco, com o nosso pecado, com a nossa arrogância. Nós não conseguimos olhar para a sabedoria de Deus e dizer assim: bah, faz maior sentido, é verdade, é a melhor coisa a se fazer. Não. E assumirmos a sabedoria de Deus é um processo doloroso para nós. É um processo que tem mais incoerências do que coerências. Eu sigo a Deus porque Ele me convenceu a segui-lo. Porque pela lógica e pela razão simples eu teria negado constantemente. Eu creio na existência de Deus porque o Espírito me fez crer. E porque o Espírito me conduz a crer, porque de mim mesmo eu seria ateu. Não faz sentido existir Deus, humanamente falando. E é isso que o texto está dizendo. A sabedoria de Deus, ela transforma todas as esferas da vida. Moral, pura, pacífica. Ética, moderada, tratável, cheia de misericórdia. E de atitudes, bons frutos, imparcial, sem hipocrisia. E tudo isso dirigido pelo Espírito de Deus. A sabedoria de Deus, ela é assim, ó, resumindo em 3 palavras. Ele abdicou de si mesmo, ele teve uma vida de serviço e de entrega ao outro, e ele então sacrificou a sua própria vida para beneficiar o outro. Essa é a sabedoria que vem do alto. Essa é a sabedoria que Deus deu. Quando Deus pensou assim: deixa eu ensinar para os seres humanos o que é sabedoria. Eu quero mostrar para vocês, seres humanos, o que é sabedoria. E aí então Deus enviou o Filho dele. Nasceu, abdicando da sua condição divina, se tornando carne. Teve uma vida de lavar pé sujo, de cuidar de gente imprestável.
de amar aqueles que o trairiam, que o negariam, de cuidar daqueles que não mereciam, e no final das contas, sem ter nenhum benefício pessoal, morreu para salvar as pessoas. Faço de novo aquela pergunta do começo do texto. Há alguém sábio e inteligente entre vós? E a resposta seria e é não. Somente um. O único que realmente é sábio, o único que realmente é inteligente, que já existiu nessa terra, é Jesus. É somente Ele. E o único jeito de nós que estamos aqui sermos sábios e inteligentes é crermos em Jesus Cristo. O único jeito de nós sermos sábios e inteligentes é buscando o exemplo dele, é tendo as mesmas atitudes que ele, é vivendo como ele viveu, é abdicando dos nossos direitos, abdicando dos nossos privilégios, abdicando das nossas vontades, abdicando das nossas opiniões, abdicando das nossas vidas, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa personalidade, do nosso caráter, do nosso estudo. E abdicando não para receber algo para nós mesmos, mas abdicando para servir e se sacrificar por outros. Para que isso gere bem a outros, para que isso beneficie outros. A sabedoria de Deus é completamente da nossa. E eu vou terminar dando um exemplo para você da sabedoria de Deus. Assim como eu dei para vocês exemplo da sabedoria do homem, humana, eu vou dar para vocês um exemplo que eu tive na minha vida da sabedoria de Deus. Esse cara aqui, ó. Seu Ademar. Seu Ademar é um nordestino. Nasceu em Parambu, na divisa do Ceará com o Maranhão, com o Piauí. Lá em Parambu, cidade quase que nem tem no mapa. Né? Ficou famosa recentemente, choveu granizo, nevou no sertão, né? Ficou tudo cheio de neve. Foi lá, na terra do meu avô, seu Ademar. Seu Ademar estudou até a 3ª série. Era semi-analfabeto. Mal sabia ler e escrever. Seu Ademar foi pobre a vida inteira. Casou-se aos 17 anos com uma menina de 16 e fugiu para o meio do mato. Seu Ademar foi ser rancheiro. Rancheiro é quem cuida da fazenda de alguém rico. Morava numa casa de sapé, de barro. Seu Ademar, com 17 anos, começou a jogar cartas, apostando dinheiro, e a tomar cachaça, e a ir para o prostíbulo. Enquanto isso, o seu Ademar ia para o prostíbulo tomar cachaça e perder todo o dinheiro da família em jogos. Ele fazia, na Dona Luísa, 22 filhos. Na miséria. Mas um dia, o seu Ademar conheceu a Jesus Cristo. Um dia o seu Ademar passou na frente de uma igreja e ouviu alguém falando sobre Jesus. E o seu Ademar, ignorante, pobre, tendo a mesma vida de depravação, bebida, jogatina e de desgraça familiar como os homens mais inteligentes do mundo tiveram, o seu Ademar entrou naquela igreja e falou: eu quero conhecer esse Jesus. E o seu Ademar conheceu a Bíblia e começou a estudar a Bíblia. E aí o seu Ademar parou de beber, parou de jogar, parou de bater na mulher, começou a reunir a família todos os dias à noite. Quando ele chegava da roça, toda a família na sala, ele lia um capítulo da Bíblia, falava com todo mundo, chamava um por um no colo e pregava o evangelho para cada um dos filhos.
O seu Ademar conheceu tanto a Bíblia e começou a estudar tanto Bíblia que ele se tornou um implantador de igreja no interior do Ceará, do Pará e do Piauí. No final da vida, o seu Ademar deixou 10 igrejas construídas, que ele comprou o terreno, que ele construiu sozinho o prédio, doando tijolo, e que ele foi o pastor, o pregador, o evangelista, o missionário, o diácono e tudo que tinha dentro da igreja, até que elas se tornassem uma igreja e pudesse trazer um pastor. Dos 22 filhos do seu Ademar, só 6 chegaram à fase adulta de vida. Todos os 6 têm nível superior. Todos os 6 estudaram, fizeram faculdade, mestrado, são pessoas importantes. Dos 3 filhos homens do seu Ademar, os 3 são pastores. O seu Ademar deixou, depois da sua vida, mais de 20 netos. 19 são crentes. 3 são pastores de igreja. E aí você fala assim, terminou a vida pobre? Não. O seu Ademar deixou para os filhos uma boa fazenda, bem construída, a melhor casa da região, açude, igarapé, poço artesiano que ele cavou no braço, moinho de cana, roça e todo tipo de árvore frutífera que tinha na região. Ah, que homem sábio! Que homem sábio! Inteligente? Talvez não. Terceira série. Mal sabia ler e escrever, mas deixou um legado que impacta a humanidade. E essa igreja aqui hoje. Meu avô, pai da minha mãe, o homem mais sábio que eu já conheci. Por quê? Porque ele conheceu a Jesus Cristo. E porque ele disse para Jesus Cristo um dia, quem vai dirigir minha vida é o Senhor. Quem vai determinar o jeito como eu vou criar os meus filhos é o Senhor. E quem vai ser a prioridade da minha casa quando eu chegar cansado à noite é pregar o Evangelho para os meus filhos. E quem vai determinar as minhas manhãs é o meu joelho dobrado no chão, orando ao meu Senhor. E eu me lembro de todas as vezes que eu estive na casa do meu avô. Quando eu acordava às 7 da manhã, ele já estava acordado às 4. Ele já tinha feito 1 hora de oração por todos os filhos. Ele já tinha preparado o café da manhã, já tinha ido no pasto buscar o leite. Porque a prioridade dele, a vida dele, foi Jesus. A minha pergunta é para mim, para você, para todos nós. O que nós queremos? Eu vejo na nossa sociedade uma busca tão grande por títulos, diplomas, cargos, construções de prédios. A maioria das pessoas dizem para mim, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para ir na igreja, eu não tenho tempo para Deus. E aí quando nós olhamos para a nossa vida, o que nós colhemos dela é o fruto do conhecimento do homem. Confusão, inveja, ciúme, brigas, desavenças. Que tipo de sabedoria você quer? Augusto Nicodemos disse semana passada num dos seus textos, ele falou o seguinte, que aquilo que você reconhece como a coisa mais importante, você sempre tem tempo para ele. Se você não tem tempo, é porque não é importante. E a minha pergunta para mim, para você, para todos nós, é que importância Jesus tem na sua vida? Será que nós podemos dizer hoje, como Paulo disse, a vida que agora eu tenho na carne, vivo não mais eu. Não vivo mais na minha sabedoria.
Não vivo mais nas minhas opiniões. Não vivo mais nas minhas prioridades. Não vivo mais para mim mesmo. A vida que agora eu vivo é Cristo. É Ele vivendo a minha vida em mim. Esse é o chamado do Evangelho. É para abandonar a nossa divinização. É nos diminuirmos para divinizarmos quem de fato é divino. E para vivermos na divindade dele. Não na nossa. Eu quero que você feche seus olhos, que você abaixe sua cabeça. E que você pare para pensar. De onde vêm seus valores? De onde você tira o seu caráter? De onde vêm as suas opiniões, seus atos, suas palavras? Você é sábio? Ou está buscando sabedoria? Porque o livro de Tiago diz que todo aquele que correr até Deus em busca de sabedoria, Ele dá abundantemente. Pai querido, Deus amado, eu venho à Tua presença, Senhor, dizendo que talvez eu seja dentro desse prédio o mais de todos os ignorantes. Estúpido. Porque grande parte do conhecimento que eu tenho de quem Tu és, eu não vivo, não pratico. E talvez muitos aqui olhem para a minha vida e digam: esse cara está pregando sobre Jesus, mas ele não vive Jesus. E eu sei que isso é verdade, porque eu sou assim. Mas eu reconheço, ó Deus, que sou completamente estúpido, sou completamente ignorante. Eu não quero ser o Senhor da minha vida, eu não quero saber como dirigir a minha vida, eu não quero seguir as minhas opiniões. Não mais, Senhor. Eu quero que o Senhor, com o Teu Espírito, mude a minha personalidade, mude as palavras da minha boca, mude o meu conhecimento, mude as minhas opiniões, mude as minhas atitudes, mude os meus pensamentos. Eu quero ser transformado dia a dia, Senhor, à semelhança de Cristo. E eu quero pedir, ó Deus, por todos que estão aqui, porque eu sei e conheço a maioria deles, eles não são diferentes de mim. Se existe alguém aqui, ó Deus, que se acha sábio e inteligente, ó Deus, eu peço que hoje o Senhor mostre a ele que não é. Não importa que estudo tenha, que escolaridade tenha, não importa de que classe social seja, para que lugares viajou, quantos anos de vida tem, que todos nós possamos chegar à Tua presença hoje, humilhados, quebrantados, humildes, dispostos a reconhecer que não sabemos nada e que precisamos aprender de Ti. Age com Teu Espírito em nós, ó Pai, e nos dá entendimento para nos humilharmos, para reconhecermos que não somos, não temos, não podemos e não sabemos. Quebra-nos, Senhor, e faz-nos buscar as Tuas opiniões, em orações, em leitura da Tua palavra. Que as nossas decisões diárias sejam tomadas não com base nos nossos desejos, não com base nas nossas necessidades biológicas, mas com base na Tua vontade, com base no Teu querer. Ensina-nos, ó Deus, a não sermos ciumentos e invejosos, mas sermos como Jesus, que abriu mão de tudo para servir a quem não presta. Nos ajuda a ser servos, Senhor.
a termos a centralidade da vida em Cristo e servirmos aos outros como Ele serviu. E nos ajuda, ó Deus, a darmos a nossa vida para as prioridades de Cristo e não as nossas. Ainda que seja, ó Deus, para terminarmos a vida como o seu Ademar, pobre, humilde, desconhecido, mas um sábio diante do Senhor. Nos ajuda a sermos assim, Senhor, a priorizarmos o Teu reino, a Tua vontade, os Teus propósitos. E ao invés de construirmos vidas edificando coisas para nós, que construamos a nossa vida bebendo, comendo ou fazendo qualquer coisa para a Tua honra e glória. É o que eu peço por mim e pelos meus irmãos, no nome do Senhor Jesus. Amém?